Boa tarde, gente, tudo bom? Boa tarde, KM Leite, Ney, Carolina que tá na área, Thiago, Machado, Afonso, Malu, todo mundo que estiver entrando, façam como fez o Afonso, compartilhem com os seus seguidores, Kel Castro, todo mundo compartilhando não só aqui no Periscope, como também no Twitter, no Instagram, onde vocês acharem melhor, tá certo? Gente, vou continuar a live que eu comecei na quarta-feira falando sobre direitos da personalidade. Vamos continuar esse assunto, mas antes eu queria convidar aqueles que estão aqui ao vivo e aqueles que vão certamente assistir na repetição, para se inscrever. Estão acabando as inscrições para o curso intensivo de Direito Civil, questões discursivas. É o primeiro módulo desse curso. Se você já fez em janeiro ou fevereiro, é o mesmo curso, não precisa se inscrever de novo. Estão acabando as inscrições porque agora, no final do mês, nós vamos lançar um novo módulo. Então, fiquem atentos aí para não perder a inscrição desse módulo 1. Apenas R$ 49,90. Vocês vão ter 11 aulas de 1 hora de duração, trabalhando questões de concursos anteriores, questões totalmente inéditas, mas que vai fazer você revisar os principais pontos do direito civil, aquilo que você não encontra em qualquer doutrina, pontos que você realmente tem que aprofundar, tá certo? Então, fique aí de olho. Quer se inscrever? É só entrar no site, vou colocar aqui para vocês. Já está disponível, Malu. A inscrição já está acabando. Você tem até o dia 29 de abril para assistir às aulas. É tempo mais do que suficiente. Então, você vai ter o mês de março e abril todo para assistir às aulas, tá certo? Já estão disponíveis. Olha só, vou colocar aqui na tela para começar, liceuace.elore.com.br, como colocou Afonso aí. Obrigado, Saju aí, Ju, que se inscreveu. E você entra no site liceuace.elore.com, você vai entrar na home do site, tem vários cursos de outros professores, do professor Gustavo Nogueira, do professor Montes, mas aqui você vai encontrar o curso intensivo de Direito Civil, indicado para qualquer concurso, tá? Mas eu estou aqui indicando para o MP do Rio de Janeiro, para a Defensoria, porque são concursos que têm primeira fase discursiva, mas é indicado para todo mundo que está estudando Direito Civil. Bom, aqui para mim, voltando agora, vamos trabalhar, continuar estudando os direitos da personalidade. E quando eu falava sobre os direitos da personalidade no último encontro, eu comecei analisando as características dos direitos da personalidade. Então, se você não assistiu a primeira aula, não tem problema. Termina de assistir essa e você depois vê na repetição. É só entrar aí em vídeos recentes, está disponível para você. Então, eu falava que existiam 3 características dos direitos da personalidade. Quer dizer, várias características, e eu citei 3 inicialmente. Eu disse que os direitos da personalidade eles eram direitos absolutos, na medida em que são oponíveis erga omnes. Falei que são direitos inatos, porque quando você nasce, certamente você já tem todos os direitos da personalidade. E são direitos vitalícios, na medida em que eles acompanham você até a morte. Você não tem como perder os direitos da personalidade ao longo da vida. Nós vamos, então, agora analisar mais uma característica. Os direitos da personalidade, eles são também intransmissíveis. Direitos da personalidade são intransmissíveis. E quando eu digo isso, é que eles são intransmissíveis, seja por ato inter vivos, ou seja, por um contrato. Eu não posso transmitir um direito da personalidade. Eu não tenho como transmitir direitos da personalidade por ato inter vivos, por contrato. Eu não posso ceder a minha honra para alguém, ceder a minha imagem, a minha vida. Agora, evidentemente que eles são também intransmissíveis causa morte. Ou seja, se eu morrer, os meus filhos não herdarão a minha honra, não herdarão a minha imagem. Os direitos da personalidade morrem comigo. É isso mesmo. O morto
deixa de ser pessoa, não tem mais direitos. Mas, professor, eu já ouvi dizer que existe direitos da personalidade do falecido. Na verdade, não, porque o falecido não é mais pessoa. Como que ele pode ter direitos? A gente vai ver que o que existe é uma projeção dessa tutela para depois da morte. Mas se você entendeu que os direitos da personalidade são intransmissíveis, seja por ato intervivos ou causa-morte, uma dúvida pode vir na sua cabeça. Como é que existem contratos de cessão de direitos de imagem? Direito de imagem não é um direito da personalidade? Sim. Eu já celebrei vários contratos de cessão de direitos de imagem. Eu dou aula em cursos online em que eu tenho que autorizar, a exploração da minha imagem, seja para a venda das aulas, seja para a propaganda dos cursos. Eu estou cedendo meu direito de imagem? Não. Na verdade, aqui há uma cessão do exercício do direito de imagem. Muito cuidado com isso. Eu não estou cedendo o direito, eu estou cedendo o exercício do direito, o exercício e a exploração econômica desse direito. Isso é possível, mas o direito de imagem continua comigo. Tanto é que se alguém violar a minha imagem, utilizar uma imagem minha sem autorização, com desvio de finalidade, com exploração econômica, eu posso pleitear uma indenização. Eu não preciso pedir para o curso preparatório, processar o sujeito, porque ele não é o detentor do meu direito de imagem, sou eu o detentor. Na verdade, eu cedi apenas o exercício, tá certo? Do direito de imagem. Então, direitos da personalidade são intransmissíveis. Agora, como que fica essa questão da tutela dos direitos da personalidade para depois da morte? Abre aí um tópico dentro dessa característica. Você que está fazendo um caderno, eu fico muito feliz com isso, quando vocês mandam foto do caderno de vocês nas redes sociais. Você que está fazendo esse caderno dessas nossas lives aqui de direito da personalidade, você colocou características dos direitos da personalidade. Colocou a primeira característica de que eles são absolutos, depois inatos, depois vitalícios e agora intransmissíveis. Dentro dessa característica, abra um subtópico. Vamos falar da tutela dos direitos da personalidade depois da morte. Tutela dos direitos da personalidade depois da morte. Veja só, quando você morre, isso representa o fim da personalidade jurídica. O morto não tem mais personalidade jurídica. O morto não é mais pessoa. Ele não tem mais direitos. Mas é possível a tutela dos direitos da personalidade mesmo depois da morte. Não existe direito, mas existe uma projeção, uma extensão daquela proteção que o indivíduo tinha em vida, que é estendida para depois da morte. Então, há uma projeção da tutela dos direitos da personalidade que o indivíduo tinha em vida para depois de sua morte. Então, vamos trabalhar 3 hipóteses de tutela dos direitos da personalidade para depois da morte. Veja, 3 hipóteses interessantes aqui para vocês, diferentes entre si, tá certo? Vamos imaginar que João, ele está saindo para trabalhar, ele vai se despedir da sua esposa, beija sua mulher como se fosse a única, beija os seus filhos como se fossem os últimos e sai para trabalhar. Atravessando a rua, ele é atropelado por um caminhoneiro que dirigia em alta velocidade, falando no celular, totalmente embriagado e ainda caçando Pokémon. Concordam comigo que essa conduta do caminhoneiro é totalmente imprudente? Sim. João foi atropelado, sofreu severas lesões físicas, mas ele não morreu. Foi levado para o hospital, se recuperou das lesões e ingressou com uma ação pleiteando danos materiais e danos morais. Um beijo para Rafa Lopes, que entrou aí, obrigado por compartilhar. Ele pleiteou danos materiais e danos morais. Aonde eu quero chegar aqui? No decorrer da ação, mesmo antes da sentença, João morreu.
Morreu por outra causa, um ataque do coração. Pergunto para vocês, os filhos de João, na qualidade de seus herdeiros, poderão, na qualidade de herdeiros ou através do espólio, a depender do caso, pleitear os danos materiais e danos morais que João teria direito a receber? Essa é a pergunta. Um beijo, Rafa. Obrigado aí por compartilhar. A Rafa, que já assistiu essa live, já falamos aqui algumas vezes sobre esse tema. Vamos, às vezes, repetindo alguns temas, mas vamos trazer novos temas semana que vem, inclusive para a prova do MP do Rio de Janeiro. Esse tema é fortíssimo para o MP também. Bom, a pergunta é de fácil solução. Claro que o espólio pode continuar o processo, porque isso é hipótese de sucessão processual. Quando o autor da ação morre, os seus herdeiros ou espólios são chamados a continuar o processo. E eles poderão receber o dano moral que o João tinha direito? Sim. Então, se dano moral é lesão a direitos da personalidade, de certa maneira você está tutelando esses direitos da personalidade mesmo depois da morte. Essa é a primeira hipótese, tranquila. Tá certo? Vamos para uma segunda hipótese, parecida, porém um pouco diferente. E essa já caiu na prova da primeira fase da Procuradoria aqui do Rio de Janeiro. É um pouco mais tensa, você tem que ter mais cuidado. Veja só, João está saindo de casa, beija sua mulher como se fosse a última, beija seus filhos como se fossem os únicos e sai para trabalhar. Quando está atravessando a rua, é atropelado por esse caminhoneiro que dirige em alta velocidade, falando no celular, totalmente embriagado e jogando Candy Crush. João é severamente atingido, ele não morreu, é socorrido, levado para o hospital, inspira cuidados, mas ele, depois de um ano, ele acaba morrendo por outra causa, um ataque cardíaco, antes mesmo de ingressar com a ação contra o caminhoneiro. Olha o detalhe, ele não ingressou com a ação contra o caminhoneiro. Nesse caso, os filhos de João poderão ingressar com essa ação, ou, como se não foi feito ainda o inventário, o espólio de João poderá ingressar com a ação? Sim ou não? Veja, aquela ação que o pai sequer ingressou. Você sabe, os direitos da personalidade são intransmissíveis. Os filhos não herdam os direitos da personalidade do pai. Mas eles podem sim ingressar com a ação. Olha aí, teve gente dizendo que não. Pode. Claro que pode. Eu vou explicar para você por quê. Veja só, gente, os direitos da personalidade são intransmissíveis. Foi perguntado na prova da Procuradoria aqui do Rio se o dano moral se transmite com a herança. A resposta é não. Nem os direitos da personalidade, nem o dano moral, que é uma lesão a direito da personalidade, se transmite. Mas o direito de pleitear uma reparação em razão das lesões sofridas, esse direito se transmite com a herança. É o que o Rafa está dizendo aí, exatamente. Por quê? Acompanhem comigo no replay. Quando João foi atropelado por um caminhoneiro que dirigia embriagado, em alta velocidade, falando no celular, esse caminhoneiro cometeu uma conduta imprudente e causou um dano a alguém. Quem, por uma conduta imprudente, causa dano a alguém, a Ana, que está entrando aí pela primeira vez aqui no Periscope, fica à vontade, pode me seguir já. Tenho certeza que ela sabe. Quem comete um ato imprudente e causa dano a alguém, comete ato ilícito. Comete um ato ilícito do artigo 186 do Código Civil. Então, quem comete um ato ilícito do artigo 186, que foi o caminhoneiro nesse caso, faz nascer para ele um dever de indenizar, previsto no artigo 927 do Código Civil. Então, se o caminhoneiro tem um dever de indenizar, o que o João tem ao seu lado? Um crédito a receber. Só que quando o João morreu sem ingressar com a ação,
esse crédito é transferido para os seus herdeiros. O direito de pleitear a reparação se transfere para os seus herdeiros. Porque quando alguém morre, abre-se a sucessão. E pelo princípio da Saizine, todos os bens, créditos e débitos transmitem-se com a herança. É a ideia de que quando alguém morre, o patrimônio é transferido. E o patrimônio é todo o complexo de relações jurídicas economicamente apreciáveis. Se você herda as dívidas do morto, você não vai herdar os seus créditos. E é isso que acontece. Os herdeiros de João, eles recebem aquele direito de pleitear uma reparação. O direito de pleitear a reparação não é um direito da personalidade, não. É um direito patrimonial. E é o que o artigo, Silvinha Barros aí, boa tarde. É o que o artigo 943 vai dizer. O direito de pleitear a reparação transmite-se com a herança. Artigo 943 do Código Civil. Todo mundo entendeu aqui essa questão? É mais uma forma de tutela dos direitos da personalidade para depois da morte. Mas temos uma terceira hipótese aqui. Essas duas primeiras que eu trabalhei com você são situações que o indivíduo sofreu a lesão em vida e você tem repercussão depois da morte. Mas agora eu quero trabalhar uma terceira hipótese em que João, Bárbara, boa tarde, em que João já está morto já faz 5 anos. E aí um jornal começa a publicar matérias jornalísticas falsas com inverdades sobre a vida de João. E esse jornal começa a injuriar, a caluniar o falecido, o morto, João. Nesse caso, os parentes de João podem fazer com que aquela lesão pare e pleitear danos morais? A resposta é sim. Mas aqui você precisa ter todo o cuidado para não perder ponto na prova sendo atécnico. Porque veja só, quando o indivíduo já morreu e a lesão ocorre depois da morte, por exemplo, uma violação da sepultura, um vilipêndio ao cadáver, um ataque à honra, à imagem, à intimidade da pessoa já falecida. Quando isso acontece, não é o direito do morto que é violado, porque ele já morreu, mas acaba se atingindo a memória do falecido. Quando você ofende o morto, você mira no morto, mas indiretamente, reflexamente, acaba atingindo os seus parentes, os seus entes queridos, que são os detentores dessa memória do falecido. Então, por isso que se chama dano moral reflexo. Dano moral reflexo ou em ricochete, porque você mirou no falecido e ricocheteou e acertou os seus parentes, que são os detentores da sua memória. Tá certo? Então, aqui nós temos uma situação muito importante. Os parentes, e olha a palavra que eu estou usando, parente, eu não estou falando em herdeiro, por um motivo que você vai entender. Os parentes, eles são os chamados lesados indiretos. São os lesados indiretos. E são eles que vão ter legitimidade para fazer parar a lesão ou pleitear até mesmo dano moral. Isso é extremamente importante que você entenda. Então, quem são esses lesados indiretos? Você tem o artigo 12, parágrafo único, trazendo esse rol, e o artigo 20, parágrafo único, também trazendo esse rol de lesados indiretos. Qual a diferença entre o artigo 12, parágrafo único, e o artigo 20, parágrafo único? Você pode aplicar o artigo 12, parágrafo único, para lesão a todo e qualquer direito da personalidade, com exceção de um, o direito à imagem. Se o direito violado for o direito à imagem, você vai aplicar o artigo 20, parágrafo único, e não o artigo 12.
Essa é uma primeira diferença. E aí você vai ter uma diferença no rol de legitimados. Se o direito violado for a intimidade, privacidade, integridade física do cadáver, honra, nome, quem vai ser legitimado pelo artigo 12, parágrafo único? Os ascendentes, descendentes, e aí não tem limitação de grau, é ao infinito, pode ser bisneto, tataraneto, ascendentes, descendentes, cônjuge. Onde você lê cônjuge, a doutrina é unânime, você pode estender também para companheiro. E colaterais até o 4º grau. Então, ascendentes, descendentes, cônjuge e companheiro. E colaterais até o 4º grau. Quem são os colaterais de 4º grau? São primos, tio-avô, sobrinho-neto. Tio-avô, sobrinho-neto e primo são colaterais de 4º grau. Tá certo? Agora, se o direito violado for direito à imagem, aí você aplica o artigo 20, parágrafo único. E quem é que tem legitimidade para pleitear essa indenização, por exemplo? Apenas os ascendentes, descendentes, cônjuges e companheiros. Ascendentes, descendentes, cônjuges e companheiros. Não vai até os colaterais, não vai até colaterais não vai até colateral. Então é interessante porque um irmão pode tutelar a ofensa à honra do seu irmão falecido, mas pela letra da lei não poderia tutelar a ofensa à imagem do seu irmão falecido. Então, essa é uma diferença grande. Para quem vai fazer a prova do Ministério Público do Rio de Janeiro, fique atento. O Leone, José Maria Leone, grande doutrinador aqui do Rio de Janeiro, examinador da prova do MP, ele entende que essa diferença entre o artigo 12, parágrafo único, e o artigo 20, parágrafo único, não faz qualquer sentido. A jurisprudência não entende diferente, não. A jurisprudência entende, em regra, o que está na lei. Mas o Leone vai entender que não faz diferença. Não tem motivo para diferenciar direito à imagem dos demais direitos. Por que um irmão teria direito de tutelar o direito à imagem e não teria... Por que o irmão teria direito de tutelar o direito à honra e não teria direito de tutelar a imagem, por exemplo? Então o Leone vai entender que você pode... interpretar o artigo 20, parágrafo único, à luz do artigo 12, parágrafo único, estendendo aí a legitimidade também para os colaterais até o 4º grau. O Leone vai além, ele diz que até aqueles que não estão previstos no rol do artigo 12, parágrafo único e 20, parágrafo único, desde que comprove um grau de afetividade com o falecido, poderia pleitear um dano moral, por exemplo, desde que fosse ali um parente ou alguém muito próximo, como uma namorada, um amigo íntimo, tá certo? Então, a doutrina, expande um pouquinho aqui essas possibilidades, mas com uma prova de primeira fase, múltipla escolha, vai na letra da lei, como eu falei para vocês, tá certo? Todo mundo entendeu isso? É importante frisar que esses lesados indiretos, eles têm uma legitimação ordinária e autônoma. Como assim? Eles não vão em juízo tutelar direito próprio, tutelar direito alheio em nome próprio. Tem muita gente que acha isso, que eles estão indo em juízo tutelar direito alheio em nome próprio, tutelar o direito do morto. Não, o morto já morreu. Eles vão em juízo tutelar direito próprio em nome próprio. E a legitimação, além de ordinária, ela é autônoma. Não é necessário seguir uma ordem de vocação hereditária. Por isso que eu disse que não são os herdeiros do morto que vão tutelar, são os parentes. Porque João pode ter morrido deixando descendentes e ascendentes. Quem são os herdeiros de João se ele morreu deixando descendentes e ascendentes? Os descendentes. Os ascendentes só vão herdar na ausência de descendentes.
Mas se os filhos não quiserem tutelar o direito da personalidade do falecido, os ascendentes poderão. Então, não segue uma ordem de vocação hereditária, não. Tá certo? Não segue ordem de vocação hereditária. Na verdade, aqui você vai ter uma legitimação autônoma. Cada um vai comprovar ali o seu direito violado, alegando que a memória do falecido foi atingida e com isso eles também foram atingidos. Interessante pontuar a jurisprudência do STJ nesse sentido, de que no caso de ascendentes, descendentes e cônjuge, o STJ entende que o dano moral, né, é devido porque o grau de afetividade é presumido. Então, no caso de ascendentes, descendentes e cônjuge, o STJ já decidiu que o grau de afetividade é presumido. Mas no caso de colaterais, o STJ tem exigido a comprovação do grau de afetividade. Não é comprovar o dano moral, é comprovar o grau de afetividade. Comprovado o grau de afetividade, comprovado o fato lesivo aos direitos, à memória do falecido, decorre in re ipsa o dano moral, o chamado dano moral in re ipsa, que decorre do próprio fato. Mas no caso de colaterais, é necessário comprovar o grau de afetividade, porque às vezes o indivíduo tem muitos irmãos, muitos primos que nem conheceram o falecido. Tá certo? Então, boa tarde para a Nelma que está entrando aí, compartilhe com seus seguidores. Estão entendendo, gente? Muitas questões interessantes. Vamos trabalhar exemplo agora, um caso famoso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Uma loja de roupas utilizava a imagem do Lampião e da Maria Bonita nas suas campanhas publicitárias, nas decorações dos seus estabelecimentos empresariais. E aí, um dos bisnetos ou tataranetos do Lampião, não me recordo muito bem, ingressou com uma ação pleiteando, né, que parassem de utilizar as imagens dos seus ancestrais, uma tutela inibitória, e também uma tutela reparatória, pleiteando dano moral. Considerando que o Lampião e a Maria Bonita são figuras públicas, figuras mais do que públicas, históricas, tem cabimento esse pedido dos herdeiros do Lampião, dos bisnetos, tataranetos? Primeiro, eles têm legitimidade? Sim, porque eles são descendentes e não tem limitação de grau entre os descendentes. Então, eles são legitimados para tutelar a memória do falecido. Segundo, há uma lesão ao direito de imagem? Aqui a resposta só pode ser uma. Sim, estão usando a imagem do Lampião sem autorização. Isso não tem como negar. Agora, o fato do Lampião ser uma pessoa pública autoriza o uso dessa imagem? Porque eu tenho dois direitos em choque. Você pode reconhecer que há uma lesão